Vou ler aqui uma passagem que se encontra no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 11, que vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Trazer algumas observações nesta passagem e explicar um fato que poucas pessoas até conseguiram identificar, porém alguns não entenderam sobre a punição que Deus ele deu a cada um dos envolvidos aqui na história. Nesse ocorrido, vamos lá. E diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então aqui vai falar a respeito que Jesus ele foi prestar conta com Adão e Eva por eles ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido eles comer. E aqui a primeira observação que nós temos é que Eva ela é enganada pela serpente, ou melhor, a serpente é usada pelo diabo, porque quem falava por intermédio da serpente era o diabo. Ele consegue, por meio da serpente, enganar Eva, e Eva, então, consegue enganar Adão, fazer com que Adão ele caia. Só que em nenhum momento Eva e Adão eles foram obrigados a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles fizeram isso porque eles quiseram, eles tinham total liberdade de escolha, tanto que Deus disse: se vocês comerem, vocês têm a liberdade para decidir comer ou não. Se vocês não comer, vocês viverão eternamente. Vocês viverão no paraíso. Porém, se vocês comer, Deus deixou claro, vocês irão morrer. Foi assim que Adão e Eva tornou-se imortal. Foram feitos para viver eternamente no Éden e serem imortais, nunca envelhecer, sentir dor, nunca morrer. E tudo entrou no mundo, a dor, o sofrimento, a morte, entrou no mundo por intermédio do pecado. Mas o que nós vemos aqui é que ninguém foi corajoso o suficiente para assumir o seu erro. Você não vai ver Eva assumindo o erro dela, Ela dizer que ela comeu porque quis, porque a serpente não obrigou. Você vai ver um lançando a culpa para cima do outro, Eva, ela culpa a serpente por ter enganado ela, e Adão culpa Eva por ter enganado ele. Mas em caso de um engano, não é só a pessoa que engana que é culpado, aquele que se deixa enganar também é culpado. É tanto que Deus ele condenou não só a serpente, ele não amaldiçoou só a serpente, mas ele amaldiçoou a Eva e amaldiçoou Adão. E esse posicionamento de Adão e Eva é um posicionamento que predomina até hoje na geração de hoje, que é o quê? As pessoas nunca têm coragem de admitir os seus erros. Elas sempre estão buscando alguém para culpar. Foi por causa de tal fulano. Elas nunca têm coragem de dizer, não, foi porque eu quis. Porque o fato de alguém levar alguém a fazer algo não significa que obrigou. A pessoa tem o livre-arbítrio. Ninguém obrigou Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente não obrigou. Ficou a critério dela comer ou não. Eva não obrigou Adão a comer, ficou a critério dele comer ou não. Ele comeu porque quis, Eva comeu porque quis. E eles não tiveram a coragem de admitir a sua culpa, o seu erro. Não, eu pequei, eu caí porque eu quis, porque me deixei levar. Eles não tiveram. Antes ficaram jogando a culpa um para o outro, que é o que acontece até os dias de hoje. E como eu já falei, todos eles receberam uma punição, foram condenados, foram amaldiçoados. Adão foi condenado a ser expulso do Éden, a perder a imortalidade e ter que trabalhar para se sustentar, já que ele tinha tudo que ele necessitava no Éden.
quanto a Eva, foi condenada a sentir as dores ao dar à luz, né, as dores do parto. Foi condenada a ser submisso ao seu marido, deixando claro que ele é sempre o cabeça, né? E a serpente também foi condenada, foi amaldiçoada a rastejar, porque há quem diga, né, os teólogos dizem que provavelmente a serpente, ela não rastejava, tanto que Deus disse, agora tu irás rastejar, ou seja, eles acreditam que a serpente, ela tinha asa e ela voava de uma árvore para outra. E quando ela foi amaldiçoada por Deus por ter sido usada pelo diabo, assim como Adão e Eva também foram amaldiçoados por se deixar enganar, ela perdeu, né, as asas dela e então ela passou a rastejar. Então todos aqui, como nós vemos, eles receberam uma punição. Adão foi condenado, né, perdeu o Éden e a imortalidade, perdeu todo o conforto que ele tinha no Éden por ter se deixado enganar por Eva. Eva, ela também perdeu o paraíso, perdeu a imortalidade e teria que sentir dores para dar à luz. Deus disse que seria uma dor terrível, que é a dor do parto. E a serpente que foi usada pelo diabo, ela também foi amaldiçoada, ou seja, todos eles receberam uma recompensa, todos eles receberam uma sentença. Porém, a Bíblia aqui ela não vai falar sobre a sentença que o diabo ele recebeu, né? Aqui não vai dizer qual foi a sentença que ele recebeu, porque embora a serpente ela tenha sido usada para enganar Eva, e Eva enganou Adão, mas a serpente ela era um ser irracional, ela era um animal, e ela foi usada pelo diabo para fazer com que Adão e Eva perdessem o paraíso, e ela foi amaldiçoada, mesmo ela sendo um animal, mesmo ela sendo um ser irracional, né? E não fala sobre uma punição do diabo, que foi quem causou tudo. E o que isso nos ensina? Que Deus ele é um Deus injusto, porque condenou Adão, porque condenou Eva, porque condenou a serpente, mas não condenou o diabo. É simples, não há mais condenação para o diabo. Deus iria condenar ele ao quê? A perdição? Porque perdido ele já está, ele já desceu perdido. Deus iria condenar ele o quê? A condenação? Ele já está condenado. O diabo ele não tem mais nada a perder, ele já desceu condenado, ele já desceu perdido. Ele só aguarda, ele só está simplesmente aguardando a sua recompensa quando Jesus ele voltar na sua segunda vinda. Então algumas pessoas que repararam isso questionam, talvez alguns nem tenham percebido isso, alguns irão questionar, por que Deus condenou Adão? Condenou Eva, condenou até a serpente, né, que era um animal que não tem tanta sabedoria, não é como um ser humano, não é como Adão e Eva, que tinha inteligência. Mas Deus condenou a serpente. Eu vou dizer por que ele condenou a serpente. Mas não houve condenação para o diabo, que foi quem causou tudo. Por quê? Porque ele já está condenado. O diabo ele não tem mais nada a perder. Com isso, Deus ele nos mostra que quem perde ao ser usado pelo diabo é o ser humano. O ser humano ele está arriscado a perder a imortalidade, a perder a salvação, né? A ser lançado junto com o diabo no lago de fogo. Mas o diabo ele não tem nada a perder, ele já perdeu tudo, ele já desceu condenado, ele não tem mais nada. Condenado ele já está, perdido ele já está. Agora o papel dele é simplesmente fazer com que pessoas sejam perdidas e condenadas como ele. Então quem será o maior prejudicado em ser usado pelo diabo, né? Não é ele, mas sim as pessoas que serão usadas por ele. Porque elas sim têm algo a perder, ele não tem mais nada a perder. Então não havia mais condenação para ele, ele já está condenado.
não havia maldição para ele, e ele já desceu amaldiçoado em todos os aspectos. Ele não tinha nada a perder, ele já perdeu tudo, tudo, e a sentença dele já foi, a sentença dele já foi dada já há muito tempo, logo quando ele caiu. A sentença dele já está garantida, vai ser cumprida na vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que é que ele será lançado no lago de fogo. E junto com ele aqueles que serviram a ele, que deram ouvido a ele, que se deixaram enganar por ele. Por quê? Porque o diabo vai ser lançado no lago de fogo por aqueles que ele enganou? Não, o diabo ele vai ser lançado no lago de fogo por causa do pecado dele, por causa da rebelião dele lá no princípio, quando houve a rebelião dos anjos, que um terço dos anjos caiu. É por isso que Satanás será condenado, ou melhor, ele já foi condenado. É por isso que ele será lançado no lago de fogo. Não é porque ele está enganando a humanidade, não é porque ele está levando a humanidade à perdição, não. Quem está perdendo é aqueles que estão dando ouvido a ele, fazendo a vontade dele. Quando a serpente, Deus a amaldiçoou, para deixar bem claro que tudo aquilo que é usado como instrumento de destruição, que é usado por Satanás como instrumento de destruição, isso se torna abominável aos olhos de Deus. Isso se torna amaldiçoado aos olhos de Deus. É por isso que, embora a serpente tenha sido um animal criado por Deus, ele a amaldiçoa. Ela torna-se um animal amaldiçoado e abominável aos olhos de Deus, porque foi usada por Satanás como prova de que tudo aquilo que é usado pelo diabo, ele é amaldiçoado e abominável aos olhos de Deus. Era uma serpente? Era um animal? Era um ser irracional? Mas foi usado como instrumento de destruição para trazer a morte e o pecado ao mundo. E por isso ela tornou-se abominável aos olhos de Deus, e Deus a amaldiçoou, porque o diabo ele usou um próprio animal da criação de Deus para praticamente tentar pôr fim a tudo que Deus ele criou, e por isso ele amaldiçoou a serpente. Assim como todos aqueles que é usado pelo diabo, ele torna-se anátemo, ele torna-se amaldiçoado, ele torna-se abominável aos olhos de Deus, até que ele tome a decisão de refazer os seus caminhos, de refazer as suas escolhas, de entregar sua vida a Jesus e mudar. Aí ele deixa de ser abominável aos olhos de Deus e ele passa a se tornar, por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como Paulo disse, quando está nas trevas é filho das trevas, mas quando reconhece os seus pecados, se arrepende, muda, entrega a sua vida a Jesus, ele é transportado do reino das trevas para os filhos do seu amor e torna-se filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo e passa a ser algo puro aos olhos de Deus. Já não é mais abominável, já não é mais algo amaldiçoado, porque Jesus ele purifica aquilo que era anátemo, aquilo que era amaldiçoado. Quando se entrega a ele, ele purifica com o seu sangue, ele lava de todo o pecado, para que até então passe a servir a ele. Mas enquanto está no mundo, enquanto não se arrepende, enquanto está sendo usado como instrumento de destruição, como a serpente foi usada, enquanto isso continua a ser abominável, continua a ser anátemo aos olhos de Deus, impuro aos olhos de Deus.